Neste segundo turno, o Manhã no Ar convidou os dois candidatos à Prefeitura de Manaus para um café no ar especial. Nele, tanto Davi Almeida quanto o capitão Alberto Neto tiveram 30 minutos para falar sobre as principais propostas para a capital amazonense e vão fazer aí, Rose, uma análise dessa disputa pelos votos manauaras. Exatamente. O primeiro entrevistado é Davi Almeida, do Avante, atual prefeito da cidade que concorre à reeleição. Vamos acompanhar. Davi Antônio Abisai Pereira de Almeida, de 55 anos, candidato à Prefeitura de Manaus, buscando a reeleição. Prefeito, primeiramente a gente agradece aqui a oportunidade da gente conversar um pouco mais. A gente sabe que local de mesa é local de intimidade, então sinta-se à vontade. Tá bom que seja uma boa discussão, um bom momento até mesmo para você conversar com os seus eleitores. Eu queria que as entrevistas fossem assim, né? Bom, né? Me chame mais vezes. Muito obrigado, bom dia a todos, vamos tomar café juntos. A gente só quer lembrar você aí de casa que as entrevistas elas têm um tempo total de 30 minutos, que já começaram a contar, e que a ordem de entrevistas foi definida em sorteio. E a gente já vai começando o nosso bate-papo, né, Luiz? Prefeito, o candidato à reeleição ele sempre é o alvo de comentários, é o alvo de críticas durante todo esse período eleitoral. O senhor se resguardou durante o primeiro turno, não foi a debate, mas foi nas entrevistas. E aqui para os seus telespectadores, eleitores, na verdade, né? Qual a avaliação que você faz da sua gestão até aqui? O que o senhor talvez ali poderia ter feito diferente? Tem algo que o Davi Almeida se arrepende? Também a oportunidade que o senhor tem para falar. Muito obrigado, Rosa, muito obrigado, Luiz, muito obrigado a você que nos assiste aqui na crítica. Eu assumi a cidade de Manaus, vamos relembrar como eu assumi no meio da tragédia, do caos, né? Da Covid-19, a segunda onda da Covid-19, onde as pessoas estavam sendo sepultadas em valas coletivas, a falta de atendimento nos hospitais, falta de oxigênio, dentro daquele caos. E dali em diante nós assumimos a prefeitura e tivemos muitos desafios. Enfrentamos a maior de todas as crises sanitárias mundiais, depois enfrentamos a maior de todas as enchentes e agora as duas maiores secas da história da cidade de Manaus. Ainda assim temos o que comemorar. Na saúde, naquela época, em 2021, nós tínhamos só 47% da cidade com cobertura de atenção primária. Hoje, eu chego a 2024 com 90% de cobertura. Eu praticamente dobrei e eu ainda tenho 25 UBSs, muitas delas de porte 4, grandes UBS, que quando eu entregar até o final do ano, várias delas eu devo entregar, nós vamos ter a atenção plena na cidade de Manaus de cobertura de saúde. Vejam o caos que eu encontrei e agora como é que nós estamos com o nosso serviço de saúde. Na educação eu assumi, Manaus era a 13ª cidade do Brasil em educação básica. Hoje nós somos a 5ª melhor educação do Brasil nos anos finais. Avançamos também na educação. Eu estou há 4 anos gerenciando a cidade de Manaus sem ter uma greve do transporte coletivo, uma greve de servidores públicos. Os servidores estão com as suas datas bases, todas elas corrigidas. A nossa gestão é a que mais asfaltou ruas na história da cidade de Manaus. São mais de 6.000 ruas que já foram recapeadas ou recuperadas na nossa cidade. Transporte coletivo, nós melhoramos com os ônibus novos com ar-condicionado. Já são 420 ônibus novos colocados no sistema de transporte coletivo da cidade de Manaus. Quase todos com câmeras de segurança para ajudar também na segurança pública. Mercados e feiras, a cidade de Manaus é uma cidade diferente, melhorou no mercados e feiras. Implementamos o passe livre estudantil, o prato do povo, criamos os ambientes públicos mais frequentados da cidade hoje. Por exemplo, o ponto turístico, o ponto público mais visitado hoje é o Gigantes da Floresta. No último sábado, Dia das Crianças, 52.000 pessoas compareceram ao Gigante da Floresta. No domingo, 35.000 pessoas. Então, criamos esses espaços para dar oportunidade para as pessoas na cidade de Manaus. No centro da cidade, onde nós estamos, depois de Eduardo Ribeiro, que fez esse imponente Teatro Amazonas, o primeiro prédio público construído para o turismo foi o Mirante Lúcia Almeida.
Depois dos ingleses que fizeram o Rodway, o primeiro porto público fomos nós que entregamos, o Pier Manaus 355. Então vejam os avanços que nós tivemos, a cidade está melhor, porém eu tenho a consciência de que é preciso fazer muito mais. Manaus é uma cidade que tem muitos problemas. Agora eu quero avançar e no decorrer da conversa aqui eu vou dizer para vocês no que eu quero avançar. Queria, inclusive, aproveitar que a gente está nesse momento de retrospecto, né? O senhor já passou aí pelos poderes legislativo, foi deputado, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, foi governador, tampão, por um período, tem essa experiência, né, do legislativo e do executivo e agora tenta a reeleição à Prefeitura de Manaus. O que já mudou e amadureceu do Davi daquela época, de deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, para esse Davi agora que busca a eleição? Deputado estadual, 3 mandatos, presidente da Assembleia, governador interino e agora prefeito. São atividades diferentes do legislativo para o executivo. O prefeito, ele é o ente público real. O governador e o presidente são abstratos. Por quê? Eles são governador do estado, presidente da república, mas as pessoas vivem na cidade. O prefeito é o síndico da cidade. Você cai num buraco na rua, é o prefeito. Não está iluminado, é o prefeito. O ônibus é o prefeito. A limpeza pública é o prefeito. A UBS é o prefeito. A escola, a creche, tudo vem para o prefeito. E é o prefeito que tem a menor fatia do bolo de arrecadação. E é o que tem as maiores atribuições. E isso me preparou. Eu me dediquei ao trabalho por 12 horas por dia, no mínimo, quando eu trabalho, para melhorar a vida das pessoas na cidade que me fez prefeito. E eu estou me dedicando a esse trabalho, dizendo que mudou a minha percepção. Eu saio de casa cedo. Quem me fiscaliza? Eu poderia ficar em casa deitado, despachando de casa, como muitos fizeram já. Eu não. Eu saio para a rua, eu vou ver como é que estão sendo as obras que a prefeitura está fazendo, eu vou ver como é que está a aplicação do asfalto, eu vou ver como é que está a reforma da feira, eu vou ver como é que está a reforma da escola, eu vou ver como é que está a construção da UBS, a reforma da cozinha comunitária, do restaurante do povo, do CRAS, do CRES. Todas essas estruturas são visitadas e frequentadas pelo prefeito. Eu vou ver se os ônibus estão funcionando. Então, tudo isso faz parte de uma concepção diferente daquilo que eu me acostumei como deputado. Então, é muito diferente executivo do legislativo. Eu sou aquele que acompanha de perto. Eu não espero o resultado chegar, eu vou em busca do resultado e assim a gente tem feito dentro da nossa gestão. Candidato, termina o primeiro turno, as alianças, o arco de aliança começa a se formar. A gente vê muita movimentação de um dos seus adversários no primeiro turno, migrando para o seu candidato agora no segundo turno. Até onde isso realmente se torna positivo? Porque a gente percebe que, de um lado, existe o presidente Jair Bolsonaro com um candidato, o senhor é ligado ao Eduardo Braga, ao senador Eduardo Braga, ao senador Omar Aziz, que são de um outro arco de aliança do governo federal atual. Como é que pesa para o segundo turno essa situação toda e como é que o senhor está se preparando também? Eu sou aliado de quem é aliado de Manaus. A minha ideologia é cuidar de Manaus, dar a Manaus o que ela tem de melhor em serviços públicos, né? Eu fui buscar apoio do presidente Bolsonaro quando ele era presidente para a cidade de Manaus. O senador Eduardo e o senador Omar me ajudaram a conseguir recursos para ajudar a minha cidade. Eu quero o prato do povo, eu quero o passe livre, eu quero a habitação, eu quero a infraestrutura, eu quero a regularização fundiária. Tudo isso nós estamos fazendo em prol de uma aliança por Manaus. Quando fui aliado, fui do governador Wilson Lima, enquanto ele estava ajudando Manaus, eu fui aliado dele. Virou as costas para Manaus, está devendo Manaus, acabou a minha aliança. Então, a minha aliança não é com ideologias. A minha aliança, ela é com qualidade de vida do povo da cidade que eu administro. Portanto, eu estou enfrentando praticamente tudo e todos, né? Enfrento lá o Alberto Neto, que está junto do Amon, toda a equipe do Roberto Cidade apoia o Alberto Neto, Wilson Lima apoia o Alberto Neto, Bolsonaro apoia o Alberto Neto. Quem apoia o Davi? Deus e o povo, que vamos ganhar a eleição em função de tudo aquilo que nós fizemos. O trabalho que nós fizemos, sem dúvida alguma, tem resultado positivo na cidade de Manaus e a população, as pessoas de
de boa índole dessa cidade, de bom coração, estão vendo o nosso trabalho e não vão se deixar levar por falácias, muito menos narrativas. Manaus não é um laboratório para fazer experiências. Não se mexe em time que está ganhando. Não se troca o certo pelo duvidoso. Meu adversário não tem preparo, não tem ideias, é um vazio de ideias, é oco em soluções e tudo que ele fala você pode questionar porque tem alguma mentira no que ele fala. Todas as ideias dele, propostas, são inexequíveis e, acima de tudo, a narrativa dele é mentirosa. Eu estou conseguindo desconstruí-lo só com a verdade, sem atacá-lo. Para você ter uma ideia, o capitão Alberto Neto não é capitão. Vocês sabiam disso? Essa informação estou recebendo agora. Veja bem, o capitão Alberto Neto não é capitão. Ele se rebaixa, ele é major, promovido. Inclusive já está aposentado, com 40 e poucos anos aposentado. E outra, ele votou contra a Zona Franca de Manaus, contra o emprego da Zona Franca de Manaus. O Alberto Neto, ele se apresenta igualzinho o Wilson Lima. Já dizia Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. O Alberto Neto de hoje é o Wilson Lima de 2018, que resolvia tudo na televisão. Só que a vida a gente não vive na virtualidade, a gente vive na realidade. Vamos lá. O Alberto Neto já teve 400 milhões de reais em emenda. Como assim? É que um deputado federal, ele tem 68 milhões de reais ano de emendas, recursos para destinar, para melhorar a vida das pessoas da sua cidade e do seu estado. O Alberto Neto mandou dinheiro para Goiânia, para São Paulo, para Londrina e para Brasília. Manaus passou pela pandemia, pela enchente, pela seca, ele não mandou nada para cá. Ele gera emprego na cidade dele, no estado dele, que é o Ceará. E todos que são de fora são bem-vindos na cidade de Manaus. Manaus é a cidade mais hospitaleira do Brasil. A gente cuida, ama e trata bem quem vem de fora, para ajudar a gente a crescer. Tanto é que o Alberto foi 2 vezes eleito deputado federal pelo Amazonas. Mas ele virou as costas para a cidade que o elegeu. Ele deu 0,3% de tudo aquilo que ele tinha para a cidade de Manaus. E é isso que eu estou combatendo. É isso que eu estou combatendo. Eu estou mostrando que eu sou daqui, que eu estou trabalhando e que todos que são de fora são bem-vindos, mas ele simplesmente, em vez de gerar emprego aqui, tudo que ele ganha aqui, ele manda para fora. Tem uma fazenda, ele é o rei do camarão, chamam ele de Capitão Camarão, lá na cidade dele, onde ele tem uma fazenda de camarão. Não estou nada contra isso, que ele invista lá, mas que ele invista aqui também, que ele mande dinheiro para Brasília, para São Paulo, para Londrina, para Goiânia, mas que ele mande dinheiro para Manaus. A única obra que o Alberto tem em Manaus, sabe qual é? Diga. Ele mandou uma emenda de 800 mil para a cidade de Manaus para reformar uma feira, foi comigo. Eu completei com mais 600 mil, que a reforma foi 1.400.000. A feira, o mercado do Morro da Liberdade. Eu fiz questão de dizer isso para ele, porque com 400 milhões de reais ele não fez nada pela cidade de Manaus. Eu queria aproveitar que agora há pouco a gente tocou no nome de Wilson Lima, porque essa eleição acabou colocando, né, o senhor e ele em lados opostos, né, dessa disputa. Ele com um grupo político e o senhor com outro. Mas a gente, numa eventual sua reeleição, se o senhor chegar lá e der tudo certo para o senhor nessa campanha, como resolver essa união que em certo ponto ali ruiu? Com relação à questão institucional, eu vou procurar o governador toda vez que tiver uma necessidade para a cidade de Manaus. Do ponto de vista político, dificilmente eu caminho com ele novamente, porque vai precisar ver um diálogo. Institucionalmente eu vou procurá-lo toda vez que Manaus tiver uma necessidade. Agora, politicamente, ele já mostrou o lado dele. Eu dei um apoio para ele se reeleger no momento mais difícil da vida dele, que ele estava inviabilizado em 2022. Em 2021 era proibido falar o nome do Wilson Lima na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. E eu, em 2022, arrisquei meu capital político e ajudei ele a se reeleger. Ele se reelegeu. O que ele tinha que fazer? Retribuir o apoio. Simplesmente ele
impôs condições absurdas que eu não aceitei. Ele lançou o candidato dele e agora nós vimos, a população de Manaus mostrou o tamanho do Wilson Lima e do grupo dele. No primeiro turno disse, olha, nós não queremos ninguém ligado ao Wilson Lima. E no segundo turno o Wilson Lima está junto do Alberto Neto. O Alberto vai negar, mas haverá sinais, né? Assim que falam. O pessoal do Wilson, do União, apoia o Roberto, o Alberto. O pessoal do Roberto Cidade apoia ele. Os vereadores na Câmara ligados ao Wilson apoiam o Roberto. Os deputados apoiam o Alberto. Então, está bem claro. É um grupo que está melhorando a cidade de Manaus e o grupo que está destruindo o Estado, querendo assumir o poder da cidade, que está sendo gerenciada por um prefeito que tem trabalhado por sua cidade. Agora, prefeito, o senhor citou que ao longo desse período de gestão sofreu algumas dificuldades, pandemia, a cheia histórica, a seca histórica, e houve uma certa dificuldade também de diálogo com a Câmara em certo ponto. Bom, já tem a nova Câmara para 2025 ali definida. 7 vereadores pelo seu partido. Pelo seu partido. Haverá uma facilidade para ter esse diálogo para, como o senhor disse, dar continuidade àquilo que o senhor disse que tem falta ainda de fazer ainda na capital amazonense? A minha base aliada, ela elegeu 18 vereadores. Então, nós estamos aí a 4 de conseguir a maioria, né, que dá a sustentabilidade, a sustentação. Já o Alberto Neto também vai ter dificuldade. Ele só elegeu 4, eu já elegi 18, então vai ter dificuldades também. Só que aí tem um porém, é que o grupo ligado ao Wilson Lima de vereadores é que faz oposição a mim. Veja, o cara recebeu meu apoio e ao invés de me retribuir, porque cada um dá o que tem, né? O que eu tenho. Eu apoio para ele no momento que ele precisou. E o que ele tem? Parece que ele não gostou de ser reeleito, disse, não, vou amassar o Davi. E mesmo assim eu consegui sair para cá, para ali, diante de tantas dificuldades, diante de tantas possibilidades ruins, nós conseguimos chegar ao segundo turno com chance de ganhar a eleição. Então, no cenário de reeleição, o diálogo vai ser construído depois do segundo turno, para eu não me antecipar. Nós temos uma base já de 18 que nos garante na Câmara Municipal uma certa tranquilidade? Uma certa governabilidade, porém ainda não tem tranquilidade, só quando tiver maioria. Bom, em termos de facilidade ou dificuldade, o senhor tem uma previsão de orçamento para o ano que vem, né, caso consiga a reeleição, de pouco mais de 10 bilhões de reais. Esse ano o senhor precisou recorrer a um empréstimo. Como gerenciar esse orçamento de Manaus para conseguir finalizar aquilo que o senhor já vinha falando em termos de ruas asfaltadas, entrega de obras na capital, principalmente em relação à mobilidade urbana e a questão da área da saúde? Vai dar para administrar bem com essa questão do orçamento? Cidade do Autista é uma das nossas bandeiras para o segundo mandato. O Hospital Municipal Dia é outra bandeira do nosso mandato. Levar asfalto para onde não tem. A construção de moradias, mais de 1 bilhão e 50 milhões de investimentos por ano aqui em moradias, serão 4.700 moradias. A aquisição de mais ônibus novos com ar-condicionado é a nossa pauta também. A ampliação do efetivo da Guarda Municipal, para que a gente possa também ajudar na segurança pública. A reforma de mais mercados e feiras também nós vamos continuar. E sem dúvida alguma, Manaus tem muito a crescer, por exemplo, na mobilidade urbana, mais um viaduto ali na Avenida Brasil com a Pedro Teixeira, com a Coronel Teixeira, o alargamento da Avenida André Araújo, em frente da TV A Crítica. Um sonho para o futuro é a interligação da Max Teixeira com a Avenida do Turismo, né? Uma linha chamada Leste-Oeste, saindo da Bola do Produtor até a Ponta Negra, numa linha reta. Nós temos aqui atrações para o centro da cidade, como eu falei do Mirante, do Pier, nós queremos fazer um aquário com peixes amazônicos. Tudo isso já tem previsão no orçamento? Sim. Ou ainda vai precisar buscar recursos? Ou vai precisar um diálogo maior, tanto na esfera estadual e federal também? Com relação a esses investimentos, nós temos já assegurados, por exemplo, o viaduto está ok,
e também o alargamento. Já temos previsão orçamentária para isso. Perdão, viaduto. O viaduto lá da bola do... Do produtor? Não, desculpa. Lá? Da bola dali da Avenida Brasil com a Pedro Teixeira, na Zona Oeste. Que ainda não foi iniciado. Sim. Eu já estou com a ordem de serviço pronta, já tenho recursos na conta. Já temos recursos também para o Hospital Municipal Dia e recursos para a Cidade do Autista. Os demais recursos nós vamos precisar buscar financiamentos. Eu sou o prefeito que mais pagou dívidas. Eu finalizo esse ano pagando 2 bilhões e 800 milhões de reais de dívidas de gestões passadas. E eu sou o que menos endividou a cidade. Eu consegui 1 bilhão e 700 de empréstimos e já paguei 2 bilhões e 100. Eu já paguei tudo que emprestei e ainda amortizei 2 bilhões, 1 bilhão praticamente e 100 da outra gestão. Então, tudo isso com muita dificuldade. E mesmo com dificuldade a gente avançou bastante. Então, nós temos muito a avançar nos próximos anos, num cenário mais tranquilo, sem disputa. Eu acredito que a gente tem como avançar. Prefeito, Pode ir. vou tomar a frente aqui do meu parceiro Luiz Rodrigues, porque a gente tem um eleitorado que ficou ali de Roberto Cidade, de Amon Mandel, do próprio candidato do PT, Marcelo Ramos, e é esse candidato, especialmente, que não se identifica com a direita do seu oponente. O senhor já tem uma estratégia para conseguir chegar nesse eleitor, de convencê-lo de que o Davi Almeida precisa continuar o trabalho que vem desenvolvendo, ou o senhor acha que está tranquilo? A minha ideologia é Manaus. Eu sou um democrata cristão conservador, considero de direita, pelos costumes, pelo meu comportamento, mas eu respeito a todas as vertentes. Eu sou prefeito de quem votou na esquerda, eu sou prefeito de quem votou na direita, eu sou prefeito de quem é evangélico, de quem é católico, eu sou prefeito de todos. O senhor acha que, então, a questão ideológica não deve pesar tanto nessa disputa? Não, o que deve pesar aqui é a cidade de Manaus. O eleitor ele não vai se envolver nessa briga ideológica de 2026. Quem é da esquerda é do Lula, quem é da direita é do Bolsonaro. Não, essa não é a disputa. A disputa é pela cidade de Manaus, é por saúde básica, é por transporte coletivo. E quem está fazendo? Sou eu. Nós estamos realizando. A nossa gestão está tendo bons resultados. E, como eu posso repetir, Manaus não é laboratório para fazer experimentos. Nós fizemos um experimento em 2018, está aí a tragédia, que é a gestão do Wilson Lima à frente do governo do estado. Então, nós não podemos errar e nós não vamos errar. E eu estou aqui para alertar a população. Quem votou nos candidatos de esquerda, vote por Manaus. Quem votou nos candidatos de direita, vote por Manaus. Manaus é que está em jogo. Você não precisa gostar do Davi, você precisa gostar da cidade de Manaus. E o Davi é o prefeito que está fazendo tudo isso que eu te falei, na saúde, na educação, avançando na segurança, no saneamento. Até no saneamento, você sabia, quando eu assumi Manaus, nós tínhamos 16% de cobertura de saneamento. Hoje nós chegamos, Luiz e Rose, a 38%. 38% já no final desse ano. Praticamente dobrando, mais do que dobrei o saneamento básico na cidade de Manaus. Até o ano que vem, vamos chegar a 46%, quase a metade da cidade. Até 2033, vamos chegar a 90%. Então, são ações como essa que nós temos feito, mas eu sou alvo de críticas de políticos que nunca fizeram e acabam confundindo o povo, acabam mentindo tanto que o povo acaba acreditando. Prefeito, o senhor falou sobre Manaus não errar em trazer alguém sem experiência ao poder executivo, né? O senhor considera que no momento em que o apoio foi proposto para o governador, para a eleição do vice-governador ser uma pessoa indicada pelo senhor, foi um erro? Não, porque naquele momento, Luiz, eu fiz um acordo por Manaus. Eu não fiz um acordo com o Wilson Lima. Olha, Wilson, que eu tenho apoio, olha, é o seguinte, eu tenho esses projetos, se você investir em Manaus, eu te dou o meu apoio com a condição de indicar teu vice.
E o acordo foi feito nesse sentido. A partir do momento que ele descumpriu o acordo, qual foi o acordo que ele descumpriu? Ajudar a cidade de Manaus. Ele virou as costas, em 2022 se elegeu, acabou, não fez mais nada, não deu mais nada. A única coisa que permanece do acordo foi o passe livre estudantil. Eu tenho que fazer justiça. Ele vem cumprindo com o acordo do passe livre estudantil. Mas os viadutos, os convênios que nós fizemos, ele pagou uma parcela e sumiu. Então, se ele fez isso com Manaus, ele não merece o apoio de Manaus. O Rodoanel foi inaugurado com a presença do governador, o arco de aliança dele, mas Davi Almeida não estava. Isso já demonstrava que realmente havia esse racha. Eu não preciso declarar guerra e dizer eu estou em guerra com você, basta você fazer os gestos. E os gestos que estavam sendo feitos naquele momento, era muito claro que ele já tinha um candidato a prefeito. E ele mostrou todo o apoio que ele deu. O resultado do primeiro turno disse que o comportamento dele não era o comportamento adequado. Não era o que Manaus queria. Não é essa parceria que Manaus quer. Então, está muito claro. Eu acredito que ele vai rever os pensamentos dele. Eu acredito que ele errou nessa estratégia. E eu tenho certeza que se a população de bem dessa cidade, observando tudo o que está acontecendo, vai decidir pelo caminho certo e seguro. E o caminho certo e seguro é Davi Almeida, 70. Vamos falar da família Almeida. Seu irmão, deputado hoje na Assembleia Legislativa do Estado. Sua filha, Ariel, está à frente do Avante, né, jovem nessa questão. O senhor tem planos para ela, inclusive? Como a família já entrou de pé na política? Olha só, o meu irmão ele é estreante na política, né? Até falei para ele e tal, ele queria, ele sempre comandou minhas campanhas e até com uma forma de gratidão, eu dei o apoio para ele e se elegeu deputado. A minha filha, na verdade, ele só foi candidato porque a Ariel, minha filha, não aceitou ser candidata. Ela está concluindo o curso de medicina, estava grávida e ela não quis. Então, ela declinou naquele momento lá e ele entrou. Então, ou é um ou é outro. Então, não tem mais do que isso. Eu não pretendo ter mais do que isso. E a minha irmã participa da minha administração porque ela é servidora pública concursada, tanto do Estado quanto do município. Ela trouxe a cidade do 13º para o 5º lugar. Então, ela tem experiência em gestão porque era de chão de escola. E o resultado está aí. A boa nota da cidade de Manaus, a melhor nota da cidade de Manaus em educação da sua história. Prefeito, a gente já está com um tempo um pouco limitado. Para a gente encerrar e o senhor fazer suas considerações, de 0 a 10, como o senhor avalia a gestão da Davi Almeida nesses 4 anos? Luiz, eu vou te contar uma coisa, algo. Eu fui olhar o resultado do primeiro turno das eleições. Todas as cidades que elegeram os prefeitos no primeiro turno. Os índices de Manaus são melhores do que as cidades dos prefeitos eleitos no primeiro turno. Manaus, segundo o Ministério da Saúde, tem melhor nota do que os prefeitos que foram eleitos. Tem melhor nota na educação, melhor nota na saúde. Não tivemos greve no transporte coletivo. Os nossos professores recebem mais do que os professores deles. E lá na cidade deles, a população entendeu que eles tinham que ser reeleitos já no primeiro turno. Aqui em Manaus eu sou alvo de muitos ataques mentirosos que acabam confundindo a população. Mas a cidade de Manaus sabe o que está acontecendo e eu sei que é preciso fazer muito mais. É por isso que eu sou candidato à reeleição, pedindo apoio, pedindo ajuda da população para que o bom trabalho que se iniciou lá naquela tragédia da pandemia, que transcorreu durante os 4 anos, chegamos ao bom momento, melhor momento da saúde básica, da educação, do transporte, do turismo, da cultura, e agora queremos avançar para o Hospital Municipal Dia, para a Cidade da Criança, para mais asfalto, para mais moradias, para mais infraestrutura. É por isso que eu sou candidato e eu peço o seu voto, Davi 70. Então, nem de 5 a 10. Ultrapassa 70? Eu acho que essa nota tem que ser dada pela população. Eu fiz minha parte com muito trabalho, mas 70 era uma boa nota. Muito obrigada, atual prefeito de Manaus, também candidato à reeleição, Davi Almeida do Avante, pela sua presença. Espero que a gente tenha conseguido aí atingir o nosso objetivo, que é esclarecer a população. Obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigado. Dia 27, vote 70.
Obrigada, prefeito. Queremos agradecer também ao Juma Ópera, que proporcionou esse café da manhã bem bonito, essa mesa farta aqui, para que a gente pudesse realizar essa entrevista. Você pode seguir esse Instagram que está aparecendo aqui na sua televisão e ter acesso a todas as informações, como você fazer a sua reserva, como você trazer a família para tomar um café da manhã, que fica bem localizado no centro da cidade, ó, ao lado do Teatro Amazonas. Obrigado, Café no Ar de hoje fica por aqui. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!